Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo agora para falar um pouco, continuando a parte da reprodução, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução humana, né? Nós já vimos anteriormente que reprodução ela visa a continuação da espécie, não é verdade? Espécies que não se reproduzem estão seriamente ameaçadas pelo processo de extinção. Certo, gente? Muito bem. Como é que nós vamos dividir essa reprodução humana? Né? Bom, já sabemos a função, nós vamos dividir assim, olha. Nós vamos falar do aparelho reprodutor masculino ou aparelho genital masculino e aparelho reprodutor feminino ou aparelho genital feminino. Hein? Vamos lembrar uma coisinha que a gente já viu no outro vídeo, quando nós falamos da reprodução sexuada, nós falamos sobre locais específicos onde que se produzia os gametas, não é verdade? Então esses locais são as gônadas, né? Então nós vamos ter as gônadas masculinas, que são os testículos, e temos as gônadas femininas, tá? Que são os ovários, tá? Durante o desenvolvimento do embrião, depende do hormônio que é liberado logo no início, gente. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de que formou uma menina, na segunda semana ainda intrauterino, tá? Segunda semana pós-concepção, hein, gente? Tá? Pós-fecundação. Já é possível saber se é masculino ou feminino, tá? É claro, gente, dá pra gente fazer uma ultrassonografia e descobrir, né? Mas se tivéssemos a condição de observar o hormônio, nós teríamos condições de saber se era menino ou menina que estaria sendo produzido, tá bom? Então vamos pegar o aparelho genital masculino primeiro, depois a gente pega o feminino, tá legal? Não é questão de machismo nem nada não, gente. O feminino tem mais detalhes, né? É mais rico em detalhes, é até mais gostoso da gente trabalhar, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar exatamente falando da gônada masculina. Vamos falar do testículo, né? Testículos são dois, né? Duas estruturas, lembram, são ovalares, né? Daí o apelido chamado de ovos, né? Eles apresentam duas funções básicas, tá? Uma das funções é a produção do hormônio sexual masculino, conhecido como testosterona. Ele é importante porque ele vai formar no homem as suas características sexuais secundárias. Tá legal, pessoal? Esse hormônio ele é produzido numa região específica do testículo, chamado célula de Leydig, tá bom? Então eles são produzidos nas chamadas células de Leydig, tá bem? Bom, vamos seguir a ideia então. Qual é a segunda função? Produção do espermatozoide, né? Eles são produzidos numa região chamada de túbulos seminíferos, né? E existe um processo todo, né? A gente chama todo o processo de formação de gameta de gametogênese. Né? Lembra do termo gênesis, né? Início, criação? Então, gametogênese, processo de formação de gametas, tá? Então, a gametogênese masculina, o que vai produzir? Não é espermatozoide? Então, vai ser chamada de espermatogênese. Tá legal, gente? Então, espermatogênese, gametogênese masculina, tá? Bom, vamos lá. Túbulo seminífero, eles vão sair desses túbulos, pessoal, e vão para uma região muito importante, que são chamados vasos eferentes. O que esses vasos eferentes fazem?
vão conduzir os espermatozoides até um conjunto de canais que eles são enovelados, que eles são chamados de epidídimos, tá bom? Epidídimos porque tem um em cada testículo, né? Bom, vamos lá. O que o espermatozoide fica fazendo lá no epidídimo, né? Ele fica evoluindo até que ele consegue uma motilidade. Lembra do desenho que a gente fez? Ele tem um flagelo, né? Tem uma cauda. Então, ele vai aprender a usar esse flagelo, né? Ele vai acabar se desenvolvendo mais nesse local e dali ele vai para uma outra região que é um ducto também, um canal deferente, tá bom? Esse canal deferente, pessoal, ele vai fazer a comunicação entre o epidídimo e uma região chamada vesícula seminal, tá bom? Na realidade nós temos várias ali, né? A gente fala vesícula seminal, que em seguida será formado o chamado ducto ejaculatório, tá bem? Esse ducto ejaculatório, a partir do momento que ele passe pelas glândulas, uma das glândulas muito importante no homem é a próstata, tá bem? Somente o homem tem próstata. Por quê? Com a idade, ela pode ter alguns problemas e pode originar ali um câncer, tá bom? Então a gente tem que sempre, quando chega numa certa idade, tem que ficar observando, porque você tem alterações de hormônio, né? Faz um exame de sangue, você vê se há alteração desse hormônio, faz uma ultrassonografia abdominal, você vai dar uma olhadinha nela, se ela está com o tamanho ideal. Se ela não estiver, se ela começar a apresentar problema, então já se começa um tratamento. Ninguém precisa morrer dessa doença horrível. Não é verdade, gente? Bom, vamos lá então. Então, ela vai atingir aonde? Ela vai atingir exatamente aquele mesmo canal por onde passa a nossa urina, a uretra, tá bom? E por ali vão ser eliminados os espermatozoides, juntamente com todas aquelas secreções das glândulas, tá, pessoal? Então vamos lá. Espermatozoide é uma coisa. Esse conjunto de substâncias do qual o espermatozoide irá fazer parte vai receber o nome de esperma ou sêmen. Então tomem cuidado, não usem o termo esperma querendo simplificar a palavra espermatozoide, porque você vai errar, tá bem, pessoal? Bom, a partir daí, o que vai acontecer então, né? Bom, vamos pensar um pouquinho mais adiante, tá bom? Vamos pensar, por exemplo, se o indivíduo estiver praticando um ato sexual, tá bom? Tem todo aquele processo de excitação, não é verdade? Músculos do epidídimo, tá? E também músculos do canal deferente, da uretra e de todas aquelas glândulas anexas, né? Glândula bulboretral, as glândulas seminais, né? Como são chamadas, né? Elas vão se contrair e elas vão liberar esse sêmen com uma certa velocidade, né? Então, vão ser eliminados para o exterior do corpo masculino. A esse processo a gente vai chamar de ejaculação. Gente, saibam o seguinte: há a necessidade de uma certa quantidade de espermatozoides para que haja uma fecundação, tá bem? Não é qualquer quantidade, tá? Tanto que o homem, num dos seus períodos mais férteis, ele costuma liberar em torno de 250 milhões a 500 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação.
a vida inteira dele assim. Não, não é, né, pessoal? Não é. Evidentemente, quanto mais jovem você for, mais você vai ter espermatozoides, tá bom? Se por acaso acontecer do indivíduo ter uma quantidade muito pequena de espermatozoides, dá para fazer alguma coisa? Sim, claro que dá, né? A medicina está bem evoluída, dá para se fazer alguns trabalhos onde haja o aumento de espermatozoides, mas isso também é em função da quantidade de células que o homem tenha que vão produzir esses espermatozoides, tá bom? Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? O nosso corpo, ele trabalha de formas muito diferentes, né? Muito distintas, né? Eu não posso pegar uma regra e servir para todos, tá? Eu posso pegar uma ideia, mas não falar como tem que ser assim, né? Não é, isso não é verdade, tá bom? Vamos pensar uma coisa agora? Bom, nós temos a nossa uretra, não é verdade? Essa uretra, ela passa por dentro, tá? Ela passa por dentro do pênis, tá bem? Então, ela é rodeada, ela é protegida pelo chamado corpo peniano, tá bem? Parte anterior do pênis nós chamamos de glande, né? Uma das regiões mais sensíveis do corpo, né? Esse pênis, gente, essa parte interna do pênis, ele é formado por um corpo chamado... Bom, são dois corpos na realidade, tá? São dois tipos de tecido. Nós temos os corpos cavernosos e nós temos o corpo esponjoso. Corpo cavernoso, porque, gente, ele é cheio de fissuras. E o sangue, ele vai ocupar essa região, tá bom? O corpo esponjoso vai armazenar, vai segurar esse sangue, tá bom? E com isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma ereção, tá bem? Glande, parte anterior do pênis, né? O pessoal chama de cabeça, né? A parte anterior. Isso daí também tem que estar cheio de sangue para que tenhamos uma ereção, tá bom? Bom, vamos lá. Em resposta a esse estímulo, vamos dizer, teve um estímulo aí, podemos dizer um estímulo sexual, né? As artérias penianas, elas vão se dilatar, né? Vão tornar-se mais calibrosas, né? Vão aumentar o seu calibre, né? E vão provocar uma grande dilatação, né? Vamos pensar, gente, se elas eram assim, elas se dilataram, está passando sangue, o que vai acontecer ali, pessoal? Tá? Primeiro, se houve a dilatação, se eu tenho a dilatação também dos corpos, tanto cavernosos como esponjosos, eles vão dificultar a volta do sangue. Tá? Por isso que o indivíduo tem a ereção, né? O sangue vai irrigar o corpo peniano, vou ter dilatação das artérias que envolvem o pênis. Então, como é que o sangue vai voltar agora? Né? Fica difícil nesse momento, né? E nós temos então aí o chamado enrijecimento peniano, né? Gente, uma coisa que é muito importante, eu esqueci de falar anteriormente, com relação aos testículos, né? Os testículos, eles têm que ficar fora da região abdominal. Por quê? A região abdominal interior, né, pessoal, é muito quente, né? É muito quente. Trabalhamos em torno de 36 graus. E como ele trabalha bastante, vocês viram a quantidade de espermatozoides que são produzidos, não é verdade? Então, como ele trabalha demais, gente, a temperatura iria subir demais. Qual é o perigo? O perigo
Se ele estiver no interior do abdômen, pessoal, é dele deixar de funcionar. Tá? Não vai produzir mais espermatozoides, não vai mais produzir os hormônios sexuais masculinos, né? A testosterona, não haverá produção de testosterona. Com um agravante pior ainda, né? Pode se tornar ali um local onde ocorra um câncer, tá bem? Então tudo isso daí a gente vai tentar evitar, tá bom? Mas vamos supor que esse testículo ele não vá para a região lá, né, onde tem que ficar, né, que é a chamada bolsa testicular. Ele não desça para essa região, tá? Nós temos um caso conhecido como criptorquidia, tá? Nesse caso, a criptorquidia, podemos tentar um tratamento com hormônio, mas às vezes não dá certo. Então, o que a gente faz? A gente recorre a um trabalho cirúrgico, né, pessoal? Aí, às vezes não tem jeito, né? Porque ele fica preso, às vezes, em algum local e somente por incisão cirúrgica a gente poderia resolver esse problema, tá bom? Bem, além disso, existe um outro problema bem complicado, né? Que pode ocorrer. E ele recebe o nome de fimose. Tá? O que seria uma fimose? Seria uma dificuldade, ou talvez até poderíamos dizer, a impossibilidade de expor a glande. Não é isso? Tem o pênis, tem toda aquela membrana, né? Aquela membrana que recobre a região anterior é chamada de prepúcio, né? O prepúcio recobre a glande. E às vezes, o que acontece, gente? Essa membrana, ela tem uma abertura muito pequena. Tem uma abertura muito pequena. Então, quando a glande, o indivíduo tem uma ereção, a glande não passa, né? A glande não passa. Isso é um problema até que bastante, não é difícil de se tratar, tá bem? Não é difícil, mas o que pode acontecer aí, gente, é do indivíduo começar a ter dor no local, sabe? Da dificuldade ao urinar, né? Dá uma certa dorzinha, uma certa ardência, uma certa coceira. E pode acumular secreções, né? Então, aquelas secreções, deve ser lavado bem o pênis, como toda qualquer outra região do nosso corpo, tá bem? Então, se não é feito isso, fica sujeira, acumula secreções, isso daí pode originar até algumas doenças aí um pouquinho mais chatas, né, para se tratar. Sem contar o seguinte, que se o indivíduo ele tem fimose, ele vai ter uma grande dificuldade para praticar um ato sexual, por exemplo. Tá bom? Como é que a gente vai resolver isso? Gente, não tem outra forma. É uma incisão cirúrgica, tá bom? Onde vai ser retirado o excesso de pele, né? Esse processo é chamado de circuncisão, né? Algumas religiões já o fazem, né? Aí a questão religiosa não é questão nossa, tá bem? Mas esse processo é chamado circuncisão, onde é retirado o excesso de pele e agora a glande ela pode ser exposta. Qual a vantagem? Além, é claro, da prática do sexo, claro, né, pessoal? Quando eu vou tomar um banho, eu posso puxar essa pele e lavar toda essa região onde se acumulam muitas substâncias, tá? Nascimento, tá? A criança nasceu. Normalmente, todos quando nascem, eles têm um pequeno problema de fimose. Só que essa fimose é o que a gente chama de fimose ingênua. O que vai acontecer? Durante o desenvolvimento do indivíduo, ela regride, não tem mais problema nenhum. Tá bem, gente? Infelizmente, uma das formas de resolver, né, a forma mais comum é
o ato cirúrgico, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá bem? Bom, sistema reprodutor feminino. Eu vou ser mais breve porque a gente tem muita coisa para falar mais à frente, tá bom? Bem, o sistema reprodutor feminino, ele é constituído do quê? 2 ovários. No caso da mulher, os ovários são internos, né, pessoal? Tá? Eles são internos. O que vai acontecer? Quando a mulher nasce, ela já tem um certo número de estruturas que nós chamamos de folículos. E esses folículos eles vão se desenvolver durante o período de vida dela, tá? O número de folículos que amadurecem, tá? Durante o período de vida, ele é infinitamente menor do que a quantidade que ela tem, tá bom? Bom, são 2 ovários. Esses ovários, eles têm 2 funções, tá bom? Uma das funções é produzir os óvulos, né? Maturação dos óvulos. E a outra função, lembra do sistema reprodutor masculino? Feminino também tem produção de hormônios, né? Só que a mulher, ela produz 2 tipos de hormônios diferentes. Ela produz os estrógenos e a progesterona, tá bem? A progesterona, ela visa preparar o útero para uma nova tentativa. Vamos supor, houve a ovulação, esse óvulo não foi fecundado, né? Então tudo aquilo será liberado, a gente vai falar mais à frente, né? Processo de menstruação, tá? E tem que preparar tudo aquilo de novo, né? Então a progesterona ela é super importante nesse caso, tá legal? Além de, é claro, conferir na mulher as características sexuais secundárias, tá bom? Os estrógenos, né? É um grupo de hormônios, né? A gente fala às vezes estrogênio para se referir a ele, tá? Ele é muito importante para todo o processo de ovulação que ocorre, tá bem? Bom, vamos lá. Eu tenho o ovário e do ovário, bem próximo a ele, pessoal, nós vamos encontrar uma estrutura alongada. É a tuba uterina, antigamente chamada de tuba de Falópio, tá bom? Nós vamos observar as tubas uterinas. Vamos lá. Importância dessas tubas uterinas. Captar o óvulo após a ovulação e encaminhá-lo para a região do útero. Mas tem uma coisa também super importante. A fecundação deve ocorrer na tuba uterina, tá bom? É o local onde ocorre a fecundação, tuba uterina. Tá legal? Bom, da tuba uterina vai chegar no útero, né, gente? O útero tem mais ou menos essa forma, né? Mais ou menos assim, pessoal, tá? Esse útero, pessoal, ele é um órgão musculoso, né? E vai alojar o óvulo fecundado, talvez pudéssemos falar até, já usar o termo embrião, durante esse desenvolvimento, né? Ou seja, a gravidez, tá bom? As paredes desse útero, elas são formadas por 3 membranas básicas, mas externamente ele é revestido por uma membrana que a gente diz que é uma serosa, tá? É uma membrana de revestimento, tá? É uma serosa, tá bom? Em seguida, nós vamos encontrar uma outra membrana que é extremamente musculosa, tá? Que é o miométrio, tá bem? Quando se fala, a mulher teve contração do útero, né? É o miométrio, né? Que está provocando para que ocorra a expulsão do feto, né, gente? A expulsão do feto aí no caso, tá bom?
Bem, vamos lá então. E a parede mais interna é o endométrio, tá? Esse endométrio é uma parede que ela recebe muito sangue, né? É extremamente vascularizada. O que tem de vaso sanguíneo ali é brincadeira, gente. E durante o período do mês, né, que a gente chama de ciclo ovariano, depois a gente vai falar especificamente sobre ciclo ovariano, nós vamos observar que ele vai ficando mais espesso, como podemos dizer assim, espesso, tá bem? Para quê? Para receber o óvulo fecundado, caso haja uma fecundação, tá bem? É sempre que ocorre a fecundação? Não, né, gente? Poxa, não aconteceu. O que vai acontecer então? o, essa parede interna, o endométrio, ele descama, né? Ele descama e elimina tudo que está lá dentro, né? Esse processo a gente chama de menstruação, né? É um processo, em algumas mulheres, mais dolorido do que em outras, né? Porque, como eu comentei com vocês, né, com alguns alunos da sala, né, que é você imaginar você cair e ralar o braço, né, é aquele ralão. Aí a gente vai lavar, arde, dói pra caramba, não é verdade? Ué, por que a mulher não vai sentir dor? Né? Claro que ela vai sentir dor. Né? Algumas sentem mais, outras sentem menos. Não dá pra gente julgar quem sente mais dor e quem sente menos dor. Tá bem? Então a gente tem que parar muito com essa história. E outra coisa, né? Se você já está chegando perto de um período em que você sabe que você vai sentir dor, que você vai sofrer, é óbvio que você fica nervoso, né? Fica bravo, às vezes não quer conversar, né? É um período que tem grande alteração hormonal no corpo e essas alterações hormonais às vezes respondem exatamente nas glândulas mamárias, né? Nas mamas, né? Elas acabam inchando um pouco, ficam mais sensíveis, machuca às vezes o contato da roupa. Então é natural a mulher ficar nervosa, tá? Aí quem não sabe fala assim, é frescura. Frescura nada. Vai estar lá no lugar dela para ver se isso é frescura. Não é não. Tá bem, gente? Então, é sempre bom a gente aprender esse tipo de coisa. Vamos lá então? Não, então o útero descama, né? É eliminado. Por que sai sangue? Lembra que eu falei? As paredes internas do endométrio, elas são vascularizadas, ou seja, tem muito vaso sanguíneo, então ele recebe muito sangue. Então, por isso que, olha, se vai ser eliminado, óbvio que vai sair sangue, né, gente? O que é importante é que se observe a quantidade de sangue que está saindo, né? Em alguns casos, tem-se que tomar alguns cuidados. Tudo bem, gente? Essa liberação, então, é a menstruação, tá bom? Aí nós chegamos aonde? Tá? Saímos do útero, aquela partezinha final ali do útero, assim, né? Que para nós, de fora para dentro, seria a primeira parte, né? Fazendo de dentro para fora é a última parte, né? Aquilo ali, ele fica com uma estrutura assim, olha. Tá? Vou mais para cá para se ver, ó. Tem uma pequena abertura, né, gente? Tá? Então é por ali que passa, né? Esse é o colo do útero. Ele faz a comunicação com o canal vaginal, tá bem? Canal vaginal, ele tem uma característica, né? Por quê? É uma abertura, não é? A mulher tem uma abertura ali, tá? E esse canal vaginal, ele é quente e ele está sempre úmido. Então seria natural o aparecimento de vários micro-organismos ali. Então o organismo da mulher, ele compensa isso fazendo o quê? Mantendo essas paredes com um pH ácido,
E esse pH ácido matariam essas bactérias, esses fungos, protozoários que pudessem parar nessa região. Tá legal, gente? Mas, tal qual eu falei para o homem, para a mulher a mesma coisa, gente. A asepsia é fundamental, tá? Sempre procurar lavar bem, tá? Para evitar qualquer problema, tá? Bom, vamos pegar genitália externa. A gente costuma chamá-la de vulva, né? E nós vamos encontrar grande quantidade de pregas, né, pessoal? Pregas que eu digo que são quantidades de tecidos, né? E eles se prendem ali, formando uma estrutura, tá bom? Nessas estruturas, nós vamos encontrar o que é chamado de grandes lábios e pequenos lábios, né? Na parte superior, nós vamos encontrar uma região muito importante na mulher, tá? Bem ali próximo dos grandes lábios, né? Mais adentro, né, pessoal? Que seria uma região chamada clitóris. Essa região é uma região altamente sensível. E ela é uma região que poderíamos dizer que seria análoga à glande do pênis, né? A cabeça do pênis, né? Um local de alta sensibilidade. Tá bem? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês aqui era isso, tá bem? Vamos pegar os exercícios, fazê-los, tá? Eu deixei uma tarefa anterior no outro vídeo para vocês. Isso tudo será cobrado quando a gente voltar. Tudo bem, pessoal? Então, um bom restante de aula para vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bem? Um abraço!